Pessoal, já deu start na gravação de hoje. Antes da gente iniciar aqui propriamente dito, eu vou compartilhar as diretrizes aqui, né? É sempre bom a gente estar renovando aqui, né? As diretrizes do Senai Unidigital, tá? E já que a gente volta aqui à nossa programação normal. Vou incluir o som aqui, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, a gente lembrar que estamos aí em uma era nova, né? Uma era aí de EAD. Né? Quem imaginaria que hoje, né? Eu não imaginaria estar fazendo EAD, né? Como se diz o professor, quando ele começa a ir nessa vida, ele sempre está estudando, sempre está fazendo alguma coisa, é mais uma graduação, uma pós, né? Um mestrado, um doutorado. Então a gente está sempre buscando melhorar aí, né? Que aí a gente vai estar mais preparado aí para o mercado de trabalho. Tá? Então, o momento, já li num livro, né, que diz que o momento mais importante para a gente é o agora, que é porque no agora é que a gente faz o futuro. Então, pense nessa reflexão aqui, né? Se você amanhã for um bom profissional, isso quer dizer que no agora, sempre no agora, você estava presente, você estava fazendo aquilo que você deveria fazer. Beleza? Vamos iniciar aqui a nossa web de hoje, propriamente dita. Deixa eu compartilhar nossa telinha aqui. Então, na última aula, que foi do dia 12, a gente falou da atividade 2, que ela é diretamente ligada à atividade 1, né? Ou seja, o orçamento que deu aqui, você vai colocar na atividade 2, né? Daí a monitora já colocou aqui o material extra. O material extra também da atividade 3, ele já está disponível, tá? Vamos lá nele. Vamos ver o que a atividade 3 aguarda aí pra gente. É uma outra situação de aprendizagem. Deixa eu ver, só tem uma aqui, né? Então, vamos baixar o descritivo dela e baixar a folha também. E tá abrindo automático aqui. É um Excel novamente. Inclusive, até lembrei, tô lembrando aqui o que que é. Eu vou pegar aqui vou pegar emprestado lá da UC de Segurança e Eletricidade. Deixa eu já deixá-la aqui na agulha pra gente, que esse assunto
A gente vê lá em segurança, deixa eu ver, prontuários. Eu vou pegar esse aqui da Vivo. Daqui a pouquinho eu abro ele aqui. Vamos ver o descritivo aqui da nossa aula. Então, ó, ela tá ligada, ainda tá ligada diretamente. É a próxima atividade que ela tem numerada como 5, né? Ela não está como 4. Que, se eu não me engano, acho que a atividade 4 era sobre cálculo luminotécnico. A gente não vai fazer esse, nesse caso aqui. Eu tenho que ver, porque assim, nós temos várias atividades para todas as UCs. Aí de vez em quando a gente rotaciona elas, né? Aí tem turma que faz a atividade 4, tem turma que faz a 5, e aí a gente vai mesclando, tá? Eu vou ver aqui qual que a gente vai fazer. Ó, você ajudou o Marcos na etapa inicial, né? Fazendo o orçamento, e para fazer o orçamento, você compôs, né, a planilha de preço unitário, na qual a Mega Projetos foi contemplada com a licitação, tá? Ela já ganhou, né? Agora a empresa assinou o contrato e deve iniciar imediatamente as atividades básicas para elaborar o projeto. Marcos deverá apresentar inicialmente um cronograma com a definição dos prazos e as tarefas a serem desenvolvidas de acordo com as informações do projeto básico, o orçamento e o contrato. Para elaborar tal atividade, Marcos deverá realizar reuniões e contatos com as partes envolvidas no projeto, como o cliente, os responsáveis pela elaboração do cliente ou do projeto, né? No caso, a empresa a Mega Projetos, que é a responsável pela elaboração do projeto, da execução, eu vi que eles não são responsáveis. Ele também deverá ter conhecimento do contrato, das normas e procedimentos vigentes do projeto. Por isso que eu passei para vocês na última aula, já estava lá disponível, esse material aqui, que é o modelo em conformidade com o que eu fui lendo aqui, né? E na verdade eu peguei isso aqui, a minha experiência como projetista serviu mais do que a minha experiência na qualidade aqui de professor. Porque tem conhecimentos, pessoal, que vocês podem ter aula assim, sei lá, 100 anos. Mas se você não pôr a mão na massa, se você não trabalhar com a elaboração de um projeto, um memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? Que itens que tem? Como que você constrói ele? Igual foi essa atividade aqui, né? Que a proposta, ela é quase um memorial descritivo, né? Tem as padronizações o número do projeto que fica na rede, né? Nas pastas que o pessoal compartilha na rede. Hoje em dia é assim o nome que fica dos projetos aqui, né? Igual a gente viu aqui, ó. Ó, a arquitetura é esse aqui, ó, DE 360 ARC 01, né? O elétrico é esse daqui, ó, DS 360 elétrico, né? 001 Unifilar, tá? Então, tem toda uma padronização. E essa padronização, né? Eu não posso cobrar ela simplesmente de vocês, porque mesmo que tivesse uma disciplina aqui de projeto não, de estágio supervisionado, eu estou fazendo baseado no que eu fiz. Lá na Católica, a gente tinha uma matéria que chamava estágio supervisionado. E literalmente, né? E eu já trabalhava como estagiário no escritório de engenharia, então eu peguei um projeto modelo, um que a gente já havia feito, né? E eu peguei e apresentei lá na disciplina. O engenheiro lá do escritório
Ele fez o relatório, me mostrou tudo para eu poder apresentar na disciplina. Então, essa foi uma matéria assim, totalmente dependente, né? Ainda bem que eu consegui, muitos colegas não conseguiram, né? Alguns até conseguiram, mas foi aquele estágio gratuito, né? Eu até nessa empresa eu comecei com estágio não remunerado e depois, como eu aprendi rápido fazer projeto, o dono lá do escritório fez uma proposta e ele me pagava pelos projetos que eu fazia. Não era um salário, não, mas aí quanto mais projeto eu fazia, ou seja, eu queria ganhar dinheiro, né? Então eu deitei o cabelo, como a gente dizia lá no escritório, fazendo projeto. Aí eu aprendi o que que era o memorial descritivo, até a proposta, né? A proposta ela não é gigantesca igual essa daqui, não. Mas assim, a maioria dos projetos. Essa aqui é grande porque é uma empresa grande aqui, ó. Inclusive tem até programas. Lá no escritório a gente utilizava um programa, não sei se vocês conhecem, chama AutoQI Illumine. Acho que era o V4 na época, nem sei em qual versão tá agora. Aí esse o V4 ele fazia o elétrico, fazia cabeamento estruturado, né? Que é antigamente o engenheiro eletricista e até hoje, né? Ele tem atribuição. O eletrotécnico, se não me falha a memória, também tem. Ele tem, além da atribuição do elétrico, tudo ligado ao elétrico, por exemplo, telefonia. Também tem atribuição técnica para fazer, porque antigamente a gente fazia a infraestrutura, né, de telefonia. Hoje em dia, a telefonia não é mais igual era antigamente, que era circuito, chamava comutação de circuito. Por isso que antigamente, quando você ligava para alguém e antigamente dava o sinal de ocupado. Hoje em dia dá só sinal de ocupado se a pessoa tiver numa outra ligação, tá? E dependendo, se eu não me engano, hoje em dia é em VoIP, né? Você acha que você está falando num telefone normal, né? Fixo, mas na verdade a infraestrutura da telefonia hoje ela é VoIP, é voz sobre IP. Então você não utiliza um único circuito para eu estabelecer uma conversa entre eu e outra pessoa, né? Você utiliza um circuito chama multiplexado e em função disso você consegue, é, é, mesmo ele estando ocupado, agora eu lembrei, mesmo a pessoa estando ocupada, a chamada ela aparece, né? Mas aí ela não fica aquele barulho tu, né? Que é o tutu do ocupado. Não sei se vocês já chegaram a escutar esse barulho aí. Aí hoje em dia é cabeamento, chama cabeamento estruturado, que a gente mistura telefonia com rede estruturada de internet, né? Até o projeto é cabeamento, o engenheiro eletricista, e se não me falha a memória, também o eletrotécnico ele tem essa atribuição, né? Embora, porque antigamente só o engenheiro de telecomunicação que podia fazer, né? Ou o técnico em telecomunicação que podia fazer. Mas dependendo aí, né, da região, ele é escasso. Tem uma resolução do CREA, né, que chama 218. Inclusive, os técnicos antigamente estavam sobre essa resolução. Então, basicamente, tudo no tocante à elétrica, ou seja, telefonia, né, que é rede estruturada, que tem sinal elétrico, né, mas não é sinal de energia, é sinal de dados, né, sinal de voz, né, que é a telefonia, no caso. Sinais de automação, né, controle de CLPs, igual a gente viu lá em instalações industriais, né, a gente pode utilizar um CLP genérico, nós podemos utilizar um CLP dedicado, que é a Soft Starter, e podemos também utilizar outro dedicado, que é o inversor de frequência, né? Inclusive, a gente pode colocar mais CLPs ali embarcados para executar várias tarefas de automação, ou seja, tudo é elétrico, né? É eletrônica também, nós temos atribuição, né? Aí eu não sei quando
Quando o Eletrotec saiu do CREA, eu fiquei mais por fora, porque ele, né, tem um conselho atualmente, né, tem um conselho só para o técnico, né, o CRT, né, o Conselho Regional, né, tem a regional aqui de Goiás e tem o CFT, né, que é o Conselho Federal dos Técnicos, igual, né, o CONFEA. Então, essas atribuições, tudo no tocante à elétrica, sinais, sinais de telefonia, de internet, sinais de automação, nós temos atribuição, né? E nós temos que aprender esses padrões, né? E um dos padrões é a próxima tarefa, que é o cronograma de ações. E novamente eu bato na tecla. Essa tarefa, ela não é nem muito do engenheiro também, essa próxima, né? Não, ela não é muito do engenheiro e também do eletrotécnico. Geralmente é quem faz o gerenciamento de projeto, igual aqui no Senai nós temos os IOs, né? O instrutor orientador, é aquele instrutor que tem mais experiência e que orienta os outros instrutores, né? Então ele seria o instrutor gestor. Então, geralmente, o gestor é que faz essas tarefas aqui, né? Conversando com o pessoal do orçamento, conversando, por exemplo, lista de material. Nem eu, engenheiro, nem vocês, futuros eletrotécnicos, faz hoje em dia. Hoje em dia, o programa, a gente clica com direito lá em cima do projeto. Aí a tecnologia BIM, né? Que ela reconhece os desenhos e aí ela faz a lista de material assim, cerca de segundos. Às vezes né, a barra de tarefa nem aparece na sua tela ali, né? Já sai e ele ainda pergunta: você quer em Excel? Você quer em Word? Antigamente ele perguntava na versão que eu usava, né? WordPad, né? Que é uma outra versão, uma versão gratuita do Office, né? Mas só que bem limitada. TXT, né? Hoje em dia que tem até o Copilot, né? No TXT aí. Então, assim, basicamente, a maioria das tarefas aqui do projeto industrial são tarefas se for um projetista, é um projetista que ele é orçamentista, tá? Orçamentista que lida com o cliente. Vez ou outra eu acompanhava lá no estágio um engenheiro em reuniões, né? E eu não falava nada, eu só ficava ouvindo, porque para eu aprender os pontos lá no projeto, o que ele tinha que perguntar, o que ele precisava saber, né? Até para depois eu poder, de forma autônoma, né, fazer reuniões. Foi assim que aconteceu comigo, né? Quando eu peguei mais experiência, passei a liderar reuniões, né? Falar diretamente com o cliente, falar diretamente com o pessoal, igual a tarefa aqui que está falando agora aqui, né? Em seguida, ele deve dimensionar um sistema de. Ah, não, esse de iluminação industrial, essa tarefa você não precisa fazer, tá? Isso aqui seria da atividade 4, se não me falha a memória, tá? Então a gente vai, esse de iluminação industrial, utilizando esse daqui, ó, o Dialux, não é necessário vocês fazerem, tá? Esse daqui também, ó, a gente já vai pular do. A gente vai fazer o 3 e depois a gente vai fazer na próxima aula, né, a análise da atividade 5, tá? Que aí sim é um cálculo. Nós vamos ver um cálculo aí de industrial que, novamente, vocês vão descobrir, eu já até disponibilizei o material didático aí para vocês, né, o extra. Vocês vão descobrir que esse cálculo vocês vão fazer provavelmente só aqui nessa disciplina. Por quê? Novamente, o Proelétrica, o CAD-PROG, o AutoCAD Illumine e outros tantos, né? O Revit, né? O Revit, ele é de arquitetura, mas aí ele engloba o Revit elétrico, o Revit cabeamento estruturado, o Revit, a parte de automação, a parte de ar-condicionado, né? Você dimensionar a quantidade de calorias, né? O que que você tem
no ambiente. Ah, é um CPD, é um centro de processamento de dados, né? Então, se é um centro de processamento de dados, você tem vários servidores. Esses servidores, eles liberam calor. Quando um cálculo de ar-condicionado, por exemplo, nós temos que considerar a quantidade de caloria, né, ou de potência elétrica, né, que aí você coloca lá no cálculo. Ah, essa sala vai ter em média, sei lá, 80 pessoas, né, trabalhando, tá? Aí você põe nesse cálculo para você saber, e a área, né, para você saber qual que é a potência, né, do ar-condicionado que vai refrigerar aquela sala ali. Se for CPD, igual lá na Jaime Câmara, eu já acompanhei o projeto lá de ar-condicionado da organização Jaime Câmara, a unidade aqui de Goiânia, e eram muitos CPD, eram muitos servidores, né? Se eu não me engano, dava mais de 40 U. U é a quantidade de computador que você tem, que você puxa lá na gaveta do CPD, tá? Não, se eu não me engano, era 42 U. Então, essas 42 baias, algumas eram computadores, aí sempre você puxava uma baia lá, aí era um computador com dois processadores, que a gente antigamente chamava de Xeon, né? E aí pelo inglês lá o pessoal fala Xeon, né? Era a arquitetura Xeon, servidor da Dell, e era um calor tremendo dentro dessa sala. Daí a gente teve que projetar ali o ar-condicionado. E foi na época também da migração da TV analógica para a TV digital. A gente tinha que manter tanto os circuitos de analógico como os de digital, né? Para num futuro próximo. Eu sei que foi depois de. O prazo era até 2016. Só que ele se estendeu, acho que até quase 2019, um negócio assim. Eu sei que ele ficou por muito tempo, aí só depois é que eles desligaram. Então, a gente precisa saber, né, essas informações, mas hoje em dia a empresa, né, agora eu estou falando na qualidade não da aula aqui em si, mas do mundo do trabalho, né, que é o objetivo de vocês, né? Tem muita coisa no mundo do trabalho que é bem diferente dessas tarefas que a gente está vendo aqui. Então, esse aqui de cronograma é uma tarefa bem simples, tá? Aí, novamente, é uma tarefa subjetiva. E lá vem você, professor. O que é essa subjetividade aqui? Ó? Vamos traçar um paralelo. Ó. Do mesmo jeito que a planilha de preços unitários, estou abrindo ela aqui para a gente fazer um retrospecto. Tinha, né, essas 33 itens aqui, né? Na parte de documentos ou atividade direta. E tinha, se eu não me engano, acho que é 10 aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 itens, né? De documentos ou atividades indiretas, inclusive, ó, a anotação de responsabilidade técnica, né? Que no caso, se for um eletrotécnico que assina, chama RRT, né? Registro de Responsabilidade Técnica. Basicamente, né, tecnicamente, é a mesma coisa, né? Só que para a atribuição do eletrotécnico. Lembrando que o eletrotécnico ele tem uma atribuição menor do que o engenheiro eletricista, mas muita coisa ele pode fazer. Por exemplo, subestações até 800, se não me falha a memória, kilovolt ampere, ele pode assinar. Então, por exemplo, eu sei que o transformador, o que você encontra na AGEL ou na Eletroenergia ou então na Eletrotransol, pronto para você comprar ali para fazer uma subestação. Lembra que eu falei no início da aula, lá na primeira aula, que o projeto industrial ele é igual ao predial, só que com a diferença que o industrial, ele tem uma demanda, ou seja, ele tem uma carga maior. Por ele ter essa carga, né, quando eu falo carga, é potência elétrica, né, de máquinas instaladas maior do que uma residência, há necessidade dele ter uma subestação própria.
eu, você, nas nossas casas aí, nós não temos um transformador próprio. Na verdade, dependendo do bairro que você mora, né, da região, você tem um transformador, às vezes dois, que cuida de, sei lá, 3, 4 quarteirões. Isso a gente vai ver lá no último módulo do curso, basicamente na última UC, a UC 16 de projetos do sistema elétrico de potência, né? Lá a gente vai focar em projeto de rede de distribuição. E lá, já dando spoiler para vocês, né? Lá eu vou explicar que o projeto para alimentação de energia elétrica de residências, né? Ou seja, consumidores, lá a gente classifica como consumidores comuns, né? Que não tem a necessidade de ter uma subestação, nós projetamos um transformador para aquela região. Já dando spoiler, geralmente na atualidade, né, é um de 75 kVA ou um de 112,5. Transformadores maiores não compensa porque eles são maiores, né? Você tem que colocar um poste com uma potência, com uma capacidade de carga mecânica muito alta, né? Por exemplo, você colocar um transformador de 500 na rua, você precisa de dois postes numa estrutura chamada de H ou HT, né? Aí você coloca o transformador no meio de dois postes e uma cruzeta metálica segurando ele com ancoragem. Isso só acontece para condomínio, né? Por exemplo, prédios aí de duas torres, né? Que tem um transformador próprio de 500 kVA, você coloca esse tipo de subestação, tá? Já na rua, né? Para alimentar a minha e a sua casa aí que está assistindo, é um transformador ou de 75 kVA ou de 112,5 kVA. É esses dois que na atualidade você vai encontrar na rua. Com raríssimas exceções, eu tinha uma turma lá do Rio Grande do Sul que a gente olhou lá no Google Maps, na época que eu estava ministrando aula, e nós descobrimos que numa região, eu nem lembro mais qual que era a região, né? Era a rede nessa região lá do Rio Grande do Sul, dentro da cidade era 34,5 kV. Ela era diferente do padrão, que na maioria dos estados é de 13,8. 34,5 kV, os transformadores são maiores, inclusive a média tensão é muito mais perigosa do que a média tensão do 13,8. Então é muito raro, sabe? É raríssimo, talvez, né? Chutando só essa cidade até hoje que eu encontrei com esse tipo de subestação. E já na indústria, como ele tem uma potência elevada, nós precisamos fazer uma subestação, né? Projetar uma subestação para esse cliente. Aí o eletrotécnico é até 800. Então ele poderia, um eletrotécnico ele pode assinar uma subestação, por exemplo, que tem um transformador de 500 mais um de 300. Geralmente, grandes empresas, né, eles têm, às vezes, um ou mais transformadores. Por exemplo, a Pepsi Company, né, que é a dona que é do grupo Ambev, né, que é atual dona aí da Mabel, né? A gente conhece aí como Mabel, ela é, tem unidades aqui em Aparecida que tem dois transformadores de 1.000 kVA, ou seja, 2.000 kVA, porque tem os moinhos, tem a parte lá do forno, né? Que aí você tem que assar aquela bolacha, que ela é tipo, parece uma creme cracker, a famosa rosquinha, né? A rosquinha Mabel e outros produtos também, como waffle, né? E por aí vai, né? Acho que até salgadinho, se eu não me engano. Então, isso requer uma potência muito alta. Aí, nesse caso, se for um transformador de 1.000 e ele tem que ser projetado, transformadores maiores que 500, você tem que mandar fazer. Você encontra lá na prateleira da Agel, da Eletrotransol, da Eletroenergia ou qualquer outra loja maior aí do mercado, até 500. Acima de 500, eu preciso mandar projetar, tá?
E um eletrotécnico poderia assinar uma RRT de uma subestação, uma de 500 mais um de 300, que aí no total daria 800. Acima disso, só o engenheiro eletricista pode assinar, tá? Aí daí até uma vez um aluno perguntou: "Ai, professor, por que que a gente não pode assinar maior?" É só a gente raciocinar, né? Imagina se o eletrotécnico pudesse assinar a mesma carga que o engenheiro pudesse assinar. Então não haveria necessidade de ter o curso de engenharia. Você concorda comigo? Não, aí na época o aluno é mesmo, professor, ó, eu tava brisando aqui. Até os começaram a rir, daí eu falei, não ri não, que provavelmente você deve ter tido essa, porque é lógico, né? Nós somos profissionais, né? Vocês aí como futuros eletrotécnicos, é lógico que você quer pegar todo e qualquer serviço, né? Porque quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais projeto você pega, mais você ganha, né? Então, existe essa limitação, né? De laudo, você pode emitir laudo até um certo nível, né? O único que pode, indiscriminadamente, dependendo, pode ser qualquer tipo de potência, pode ser qualquer tipo de tensão, é só um engenheiro eletricista, tá? Então, mas assim, vocês têm uma grande gama aí de projetos que dá para fazer. São poucas as empresas que têm a carga acima de 800, por exemplo, né? Igual eu falei, né? Uma grande indústria aí, igual a Pepsi Company, né? Que é a PepsiCo, né? Que faz parte do grupo Ambev, né? Que tem não só no Brasil, né? Eu ouvi dizer que por exemplo, o investidor aí, por que que eu sei muita informação? Porque eu já trabalhei com eles, né? E eu também tenho um cunhado que já trabalhou, ele era o engenheiro de segurança do trabalho do Brasil inteiro aí. Marcas aí como a Budweiser, por exemplo, é do grupo Ambev aí, né? Então eles têm fábricas, têm em todo o Brasil aí, inclusive com potências gigantescas aí, enorme, né? Que só esse tipo de empresa gigante é que tem potência maior que 800. Mas a maioria por exemplo, projeto residencial, né? Só esse apartamento que eu já morei eram duas torres de 25 andares, né? E tinha quatro apartamentos por andar, né? Então dava 100 apartamentos em um e 100 no outro, ou seja, 200, né? Duas torres com 200 apartamentos. E lá deu uma carga de um transformador de 500, né? Deu abaixo disso, né? E aí geralmente no projeto, a gente escolhe o transformador. Eu não lembro de cabeça, mas deu tipo, sei lá, 400 sei lá, 470 kVA. Então a gente não tem um transformador com esse número específico. Daí a gente olha no catálogo. Opa, tem o menor que 470 é 300, então não dá, né? Ou você poderia colocar, sei lá, dois de 300 e daria 600. Poderia, né? Mas aí depende também do cliente, né? Da construtora que era a dona aí do prédio aí, né? Inteiro. E daí a próxima opção era um de 500, que ele está acima do de 470, mas ele atende à situação. E muito bem, a construtora poderia pedir, não, não quero um de 500, quero dois aí de, sei lá, 300 e por aí vai, né? E aí é papel nosso, né? Eu, engenheiro eletricista, você, futuro eletrotécnico, né? Elaborar, né? Fazer esse projeto, fazer esse dimensionamento. A diferença é que você vai ter motores, né? Você vai ter uma demanda muito maior. Aí pensando nesses passos aqui, né? Nesses documentos ou atividades diretas, documentos ou atividades indiretas aqui, né? Em todos esses passos, você fez o orçamento, né? Que foi a outra atividade. E agora o que que ele pede? Cadê a atividade 3 aqui? Fiz o orçamento, né? Pegando o valor, eu só não pus aqui porque eu não tinha
Que sempre quando eu ministro a aula, coloca no valor, eu sei que estava por aqui, aqui, ó. Aí você deve ter colocado o valor aqui, observando esse documento, né, que foi da atividade passada. Agora você vai olhar esse daqui, ó. Ah, não, eu tô abrindo de novo aqui o mesmo. É porque é Excel, é esse daqui, ó, atividade 3. Provavelmente vocês não estão familiarizados. Esse tipo de organização aqui desse documento, ele é característico de um programa, ele é da Microsoft, pode até ser que tenha outros aí, opções gratuitas, né? Ele, não sei se você já ouviu falar, chama Microsoft Project. O Project, basicamente, é quem faz por exemplo, tem uma pós-graduação que geralmente o pessoal da engenharia faz, chama gerenciamento de projetos, lembrei. Aí, quando fala gerenciamento de projetos, não necessariamente é um projeto elétrico, é um projeto civil ou arquitetônico, tá? Quando fala projeto, é todo um. Porque, assim, projeto na nossa concepção, desde lá da UC de projeto predial, né? Lembra que eu falei, é uma projeção na forma, o quê? De desenho, né? Desenho técnico que foi ao C3, né? Deixa eu ir lá pegar nosso projeto aqui, para a gente visualizar enquanto eu falo aqui. Um minuto aqui, pessoal. Está carregando, hein? Então, o que seria um projeto? Por exemplo, eu vou pegar na área que minha mãe era formada. Minha mãe é assistente social, né? Então, existiam os projetos relacionados à assistência social, né? Que era a mãe, sei lá, chamava mãe canguru, né? Realmente essa mãe canguru eram mães, né, que ajudavam outras mães que não podiam amamentar, por exemplo, né? Aí eu lembro que minha mãe escrevia toda uma documentação, né? Ela trabalhava no antigo, era hospital, chamava materno infantil, né? Hoje em dia chama, aqui em Goiânia chama Hospital da Mulher. Então eu lembro dela escrevendo lá, ela fazia o projeto, falando como seria esse projeto da mãe canguru, né? É uma mãe que já tinha filho e ela já está, que era mãe, né, obviamente, né? Só que ela estava no momento ainda de amamentação e ela iria ajudar outra mãe lá dentro do hospital, né? Que não estava conseguindo amamentar. Ela ia ajudar amamentando. E tem lá o banco de leite também, né? Ela poderia ajudar. Porque assim, ela doava para o banco de leite lá do materno infantil, e aí no banco de leite você faz todo um tratamento daquele leite ali e fornece para aquele recém-nascido, ainda mais recém-nascidos aí prematuros, você precisa, né, fazer um acompanhamento melhor, colocar parece uma estufa lá, né, que é para acompanhar o desenvolvimento dele, principalmente se for prematuro, né? Então vocês estão vendo que é toda uma infraestrutura de profissionais, né? O banco de leite, uma outra mãe, né? Então o projeto é uma projeção de algo que ainda não existe, no caso nosso aqui o projeto elétrico, né? Seja o predial, seja o industrial, é uma projeção do elétrico, ou seja, ó, tá vendo? Ó, duas subestações lá é, acho que é DCE Combustíveis, né? Dois transformadores de 750, né? Então daria 1.500 kVA, né? A carga total aqui. Então o projeto é a projeção. Você faz esse desenho, você faz esses cálculos
antes dele ser concretizado. Por isso que ele chama de projeto. Tem o projeto de pesquisa que está pesquisando sobre supercondutores, né? Condutores que em temperatura ambiente, aí quando fala temperatura ambiente, não necessariamente é 24 graus, viu, pessoal? Fala temperatura ambiente, por exemplo, tem forro aí que tem, geralmente a temperatura é 40, 60 graus, né? Dependendo aí do forro aí de empresa, e principalmente na parte do dia, né? Se for aquele telhado metálico ali, né? Dá um calor danado. Talvez algum de vocês aí que trabalha já na área, né? Já entrou num forro, já entrei num forro aí de uma faculdade, na época que eu era estagiário, moço do céu, era um calor danado. Então, por exemplo, projeto de pesquisa sobre supercondutores que em temperatura ambiente, ou seja, no ambiente aí de industrial, no ambiente de instalação, eles conseguem transportar a energia mais eficientemente, né? Sem, por exemplo, é, só liberando 10% do calor, né, do efeito Joule. Seria um projeto de pesquisa emocionante, né? E por que que ele é projeto de pesquisa? Porque ele ainda não está concretizado. Eu ainda não consegui pesquisar, criar esse condutor com essas características, né? E qualquer projeto é assim. Você tem uma ideia, ela está no campo virtual, ou seja, no campo das ideias. No nosso caso aqui, no campo, o desenho, né? O desenho técnico com as simbologias aqui, né? Nós temos o primário, a rede de média tensão, aqui é o secundário, a rede de baixa tensão, ó, tá em estrela, ó, com neutro aterrado, tá? Então tem toda uma projeção, né, do que o pessoal, se eu não me engano, acho que não é o da DCD, mas o pessoal que vai fazer a execução do projeto vai realizar ainda, né? Ou seja, ele ainda está no papel. E daí a necessidade de você fazer esse cronograma aqui, né? Esse cronograma, na verdade, esse cronograma macro de projeto, ele poderia muito bem ser mudado esse nome para cronograma de ações do projeto. Tá vendo que tem 21 itens aqui, ó, e esses 21 itens estão ligados àquelas tarefas ou documentos, né, individuais ou, né, aqueles 40, 30 e poucos itens lá, né? Daí o Microsoft Project, por exemplo, ele faz isso automático. Ele tem algumas, ele é semelhante aqui ao Excel, né? Só que ele tem outras ferramentas ligadas à administração, por exemplo, análise SWOT, né? Análise de forças, fraquezas, né? Diagrama de Gantt e por aí vai, né? Ou seja, coisa que está fora da nossa alçada aqui. Eu conheço um pouco, porque lá na engenharia eu tive a matéria administração para engenharia, né? E lá em administração para engenharia a gente aprendeu alguns conceitos aí sobre a TGA, né? A teoria geral da administração, né? No nosso caso aqui, né, não está dentro do escopo, né? Quando eu falo dentro do escopo, né, dentro do nosso conhecimento aqui. Mas mesmo assim, essa matéria, essa tarefa aqui, ela foi projetada para você ter conhecimento que isso existe e como que você vai fazer isso, né? Aí, por exemplo, aqui a assinatura do contrato, ó, quanto tempo você leva para assinar o contrato? É rapidão, né? Depois que ele foi aprovado, é 2 palitos, né? Aí o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai, ó, tá vendo que é uma imagem, ó? Você faz Ctrl C e coloca aqui, por exemplo, ó. Ó, para você movimentar, como ele é muito pequenininho aqui, o bom é você fazer isso pelas teclas, aqui a setinha do teclado, sabe? Eu estou fazendo aqui pela seta do teclado. Aí esse azul aqui é a tarefa do projetista, esse vermelho é a tarefa de terceiro. Vocês estão vendo que tudo está desenvolvido aqui, ó. Esse um aqui quer dizer semana, né? Ó, primeira semana. E ele está contando os dias úteis, né? Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Que é os dias úteis que o pessoal trabalha aí na Mega Projetos. Para não ficar uma coisa. E como eu falei, é abstrata, tá?
Cada um de vocês aí vai arbitrar, ou seja, vai pensar o quanto que cada tarefa aqui vai levar. Por isso que como eu sei que a maioria, às vezes, não está estagiando, ou se está estagiando, às vezes nem pegou esse tipo de conhecimento, né? Às vezes não faz ideia de como executa, por isso que eu disponibilizei para vocês o material extra, tá? Já está até aqui, ó. Tá lá na sala, inclusive a Letícia. Já até deixou o selo aqui. É só eu carregar a aula que a gente está gravando agora e colocar aqui, ó. Já até colocou data, já deixou tudinho aqui. Ele está oculto porque eu sou o tutor, aí eu tenho acesso aqui, né? Mas já está tudo pronto. Ela colocou o material extra aqui e aí esse cronograma aqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, um exemplo de algo que foi aplicado. Esse daqui é subjetivo, tá? Eu vou mostrar o exemplo desse subjetivo, né, e o de um que foi aplicado aí na prática. Eu vou até o outro aqui, eu vou fechar ele. Ó, esse aqui foi o que eu elaborei aqui, eu pensei, tá? Baseado aqui na minha experiência, ó. Tá vendo, ó? Assinatura do contrato aqui, ó. Aqui você coloca o prazo, ó. Foi 5 dias, né? Para mobilização de máquinas, terreno, terraplanagem, né, muita coisa que acontece numa obra, né? Foram 5 dias aqui. Aí você está vendo, ó, sempre quando inicia uma tarefa, você tem o marco do projeto. Eu coloquei bem aqui, ó, no início da mobilização, coloquei ele bem em cima aqui, tá? Aí cada uma dessas aqui, depois vocês dão uma olhada, ó, vocês observam, ó, reunião inicial do projeto. Foi na segunda semana, foi no primeiro dia aí da segunda semana. E paralelo a isso, né, depois da reunião, já comecei o levantamento de campo barra documentação necessária, por exemplo, eu gerar a RT de projeto, que é a anotação de responsabilidade técnica, que está lá naquele final lá da planilha de preço unitário. E tudo, ó, tarefa do projetista. Tarefa de terceiro, ó, por exemplo, ó, fornecimento de informações, documentos técnicos pelo cliente. Por exemplo, o cliente ele vai fornecer a planta, igual a gente viu a arquitetura aqui, né? A arquitetura dele, porque a partir da arquitetura dele, eu vou limpar o projeto, tirando cotas, né? Deixar ele pronto para eu jogar o projeto elétrico em cima, tá? Então, essas tarefas aqui não são nossas, né? A não ser que fosse um escritório grande, eu já trabalhei no escritório grande aqui em Goiânia, e aí tinha o pessoal da arquitetura, tinha o pessoal da elétrica, tinha o pessoal da engenharia civil, da mecânica, tinham vários profissionais lá, até segurança do trabalho tinha lá, tá? Aí cada equipe cuidava lá do seu aqui. Então, essa etapa é só o terceiro que pode, né? Que pode verificar aqui, ó. E eu peguei esse exemplo aqui, ó, de um aplicado aí na vida real. Vou pegar esse aqui da Vivo Bahia. É uma estação rádio base, ó, lá da unidade da Vila Laura. Inclusive, já até deixei, porque eu ministrei essa aula para outra turma, né? Já até deixei aqui, ó. Esse aqui é semelhante a esse cronograma aqui de ações, né? Que a gente tem, só que esse aqui, ó, ele foi feito na prática, ou seja, esse cronograma, isso aqui é um prontuário das instalações elétricas, tá, pessoal? Aqui a gente vai na empresa, vê, por exemplo, o que que a Vivo estava precisando da gente. A Vivo, ela precisava de profissionais para dar manutenção na subestação que ficava na CCC. Na verdade, a CCC, hoje em dia, ela chama de ERB, Estação Rádio Base, que é a estação, né, que envia, né, e que retransmite o sinal de celular, tá?
E na época ela tinha, se eu não me engano, ela já tinha adquirido a GVT, né? A GVT, o que era a GVT antigamente, hoje em dia é Vivo, né? E daí eles precisavam contratar profissionais, né? Absorver os profissionais que trabalhavam para a GVT e a gente dá treinamentos. Então, nesse prontuário, nós damos treinamento em várias cidades de NR10, de CEP, treinamento pro. A gente inventou lá uma função, né, que é o operador de subestação, né? Eles perguntaram o que que esse operador de subestação que vai operar a estação rádio base que skills que ele deve ter, que habilidades ele deve ter. Então a gente elaborou um plano, né, um plano lá de curso, o que que ele deveria ter. Nós fizemos a formação, né? Fizemos lá o certificado e aí ele foi certificado, tudo em conformidade com o Ministério do Trabalho e Emprego. E paralelo a isso, nós fomos em todas as unidades da Vivo aí do Brasil olhando cada estação rádio base, os itens, por exemplo, ó, nessa unidade em específica, o grupo motor gerador ele não estava numa sala adequada, né, numa sala técnica. Já aqui estava faltando a legenda de identificação dos quadros elétricos e por aí vai, tá? Então, esses itens eles estavam faltando, né? Aí nesse caso aqui lá da DCD Combustíveis, é só você é, arbitrar a quantidade de tempo. Professor, tem que ser igualzinho o senhor arbitrou aí? Não, não necessariamente, né? Mas isso daqui é geralmente, eu usei aqui minha experiência aqui e fiquei pensando o que que cada tarefa que mais ou menos levaria, né? Antigamente levava muito tempo, só que atualmente nós temos os programas, né? Que faz automaticamente para gente. Então, hoje em dia está muito mais rápido. Então, eu fiz baseado mais ou menos nisso. Às vezes você pode pensar, nossa, mas isso aqui demora um mês, 2 meses e tal, né? Mas dependendo, ele é bem mais rápido. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu só acessar aqui rapidão aqui, antes que eu esqueça. Dúvida aí, Caio, Henrique, Alisson? Não? Por enquanto, não, professor. Não sei, o C de projeto industrial, ela é um pouquinho chatinha. É, não sei se vocês perceberam, né? Ela não parece muito com um projeto, não, né? Mas é questão de gerenciamento mesmo. Ela tem mais a ver com gerenciamento do que propriamente o projeto. Bom, então é isso, pessoal. Já que vocês não têm dúvida, vou parando aqui a nossa gravação, né? Eu vou deixar renderizando e até amanhã vai estar disponível, tá? Para vocês. Beleza?